Olá, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar com vocês para mais um bate-papo da série de lives do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, com o apoio do Fundo Positivo, trazendo temas importantes como este, violência contra a mulher e pandemia da Covid-19, que atinge todas as mulheres e, em especial, com o aumento dos casos na pandemia. Eu sou Credileuda Azevedo, tenho 51 anos, sou mulher cis, ativista pelo direito das mulheres, mãe, avó e mulher HIV há 21 anos. Moro na cidade de Horizonte e hoje vou estar aqui com vocês. Temos três convidadas, a Major Denise vai atrasar um pouco, mas aqui estamos com duas convidadas, que é a Eri Bernardino, advogada, especialista em direitos públicos, coordenadora social, editora e professora do canal da Assistência Social. Ânia Avellini, ativista dos direitos da pessoa humana, membro do MNCP Osasco, membro da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, 49 anos, cisgênera, divorciada, desempregada, feminista, mãe de duas filhas menores, vivendo com HIV desde 2001, negra, política, idealizadora do extinto grupo ecumênico Galerinha do Bem de Osasco, São Paulo. Em tratamento de câncer, trabalhou como agente de proteção social dos moradores em situação de rua, no consultório de rua, agente de vigilância materna e infantil em situação de risco, prêmio ODM, conselheira tutelar, defensora de direitos à mulher, vítima de violência e orientadora em plantões sociais habitacional. Temos também a Major Denise Santiago, como já falei, superintendente de prevenção à violência da Secretaria de Segurança Pública. Muito prazer, muito obrigada, meninas, por terem aceitado o convite para estarem aqui esta noite nesse bate-papo. Então, iniciando o nosso bate-papo, eu vou colocar aqui algumas perguntas. Vou iniciar com a Anne, né? Por ordem alfabética. Então, assim, o que significa essa história de isolamento e distanciamento social na vida das mulheres em tempos de pandemia? Como se tem dado a produção e a reprodução da violência para as mulheres? O que a pandemia tem deixado na vida das mulheres? O que essas mulheres que sofreram e ainda sofrem violência devem fazer e a quem procurar? Vamos iniciar com a Anne, depois a Eri faz a fala dela. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu quero parabenizar o colegiado do MNCP por um tema tão essencial e com profissionais assim tão incríveis, que eu sempre via só pelo YouTube, né? Que eu sempre acompanhava nos canais. E, assim, eu não tenho nomenclatura, eu não consigo mensurar o prazer que eu estou aqui de estar com vocês, tá? Muito obrigada. Então, respondendo a sua pergunta, Cleide, significa a intensificação de todas, sem exceção de todas as violências seculares vividas por meninas e por mulheres cis e trans, com muitos estigmas, segregações, violações de direitos por parte do núcleo familiar, do profissional e do institucional. Você quer que eu já responda as demais? Pode ser, Ana. Pode ser, depois a Eri faz a fala dela. Então, a sua segunda pergunta, para mim, ela tem se dado de forma mais agressiva. Ela tem se dado, por conta da pandemia, de forma muito mais efetiva e constante, onde aquela pessoa que sempre foi oprimida, ela passa a ser o opressor. Como, por exemplo, uma mãe que precisa receber as suas filhas depois de um rompimento de relacionamento. Ou então uma mulher que consegue ser sucedida e reproduz toda aquela violência que ela sofreu com seus funcionários,
e com seus colaboradores. A casa, que deveria ser um espaço de proteção, ela vira um palco de horrores, onde a mulher e seus filhos, eles são furtados em seus direitos. Eles são ofendidos, são caluniados, eles sofrem agressões físicas e verbais, chantagens emocionais e sexuais também. Ameaças, quebra de pertences pessoais, celulares, computador, inclusive documentos. O Estado tem que entender que a violência é doméstica, mas a situação é pública e ele precisa se posicionar. E ele só vai se posicionar bem se ele conhecer as demandas dessas mulheres. E com este desgoverno que nós estamos vivenciando, aonde mulheres são agredidas verbalmente durante a exerção do seu trabalho, eu temo por essa reprodução quando ela chega em casa. O que eu vou esperar do meu colega de trabalho, do meu familiar, se o meu governante, que deveria dar o exemplo, não tem um pingo de respeito e consideração, e muito menos política pública para nós mulheres, cis e trans. Então, isso me deixa muito, mas muito preocupada. Então, eu aprendi, assistindo essas mostras que estão aqui participando conosco, que o Estado ele tem que se envolver, inclusive dentro dos lares. A Lei Maria da Penha é um ótimo exemplo disso. Mas daqui a pouco, a doutora Bernardino e a Major vão falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Nós precisamos desconstruir a ideia de que público é o que está fora de casa. E o que é privado é o que está dentro da minha casa. E isso é um trabalho muito difícil, porque está incrustado, enraizado, né? E respondendo a sua terceira pergunta, para mim, a pandemia e os casos de pandemia e violência contra a mulher, para mim, veio para carimbar e constatar que a violência ela tem múltiplas determinações. Carimbar que a culpa não é da pandemia. A culpa é pelas violências vividas pelas mulheres, cis e trans, mas sim pelas políticas públicas inexistentes no meu município, no meu estado, no meu Brasil. O estigma foi latente para mim nessa pandemia. Na verdade, ele sempre foi latente, mas ele ficou mais intensivo, mais forte, ele ficou mais agressivo, mais efetivo durante a pandemia. Onde eu estava fazendo um tratamento de câncer, eu precisei entregar um laudo, e nesse laudo, provavelmente, viram a minha sorologia, e eu fui dispensada do trabalho em tratamento de câncer ainda. Baseado nessa minha vivência, o que eu posso esperar dos meus governantes? Isso a nível municipal e estadual também. A nível... Foi quando eu falei, ou eu vou caçar, vou me informar, me empoderar desse diamante bruto que essas companheiras estão nos colocando à disposição, ou eu vou continuar a vida inteira sendo estigmatizada. A palavra é até feia, né, gente? Então, assim, eu estou aqui para aprender muito com vocês. Eu acho que o estigma acompanha a mulher desde quando ela nasce, né? Quando é desejado um filho homem e vem uma menina, ela já é rejeitada, ou ela é ficada em segundo plano, porque todo mundo deseja, a grande maioria, salvo raríssimas exceções,
desejam uma menina. E se essa menina for negra, ela vai ganhando estrelinhas de estigmas na vida dela. Se ela for negra e obesa, mais uma estrelinha. Se ela for negra, obesa e de periferia, essa estrelinha vai aumentando. Ela vai virando uma constelação. E se, além disso, ela for trans, se ela for de periferia, se ela tiver baixa escolaridade, isso tudo vai agregando situações difíceis dela conseguir ter uma resiliência emocional, ter uma autoestima. E quando essa mulher ela cresce no núcleo familiar desestruturado, fica muito mais difícil para ela, porque ela não tem por que acreditar que ele é capaz de mudar a situação dela. Porque a vida inteira ela já nasceu indesejada, ela já nasceu ouvindo que ela veio para atrapalhar, de que ela é feia, que ela é gorda, que ela é preta, que o cabelo dela é horrível, e arruma um relacionamento onde ela aceita ser escravizada sexualmente e também com serviços domésticos, porque ela é tão violada, ela é tão violentada no estado psíquico dela, porque ela acredita que aquele homem ou aquela mulher que comete essas violências com ela é a única pessoa capaz de amá-la, a única pessoa capaz de aceitá-la. Então, ela se vê num ciclo de violência que é muito difícil de sair. E nessa pandemia ficou mais intensivo ainda, porque ela foi segregada ali no lar dela, esse lar que deveria ser um lugar acolhedor, esse lar que deveria ser um lugar aconchegante para ela relaxar, ter uma válvula de escape, poder respirar, se sentir bem, esse lar virou um palco de horrores, aonde o agressor ou a agressora, né, tem toda a liberdade de fazer o que quiser com ela, porque ele começa a restringir toda a participação dela num convívio de amizade, de trabalho ela já perdeu, porque a maioria das empresas, entre demitir nessa fase crítica de pandemia um homem e uma mulher, certamente ele vai demitir a mulher. É a mulher que menstrua, é a mulher que se afasta para ter filho, é a mulher que se afasta para atender o filho na escola, é a mulher que o filho é filho da mãe, não do pai. Então, é muito complicado para essa mulher que vivencia desde a infância essas violações de direitos, por si só, sair desse ciclo de violência. Até porque o violador, ele não é só violento. Existe um ciclo onde ele é violento, onde ele se acalma, onde ele explode, onde eles voltam a uma suposta lua de mel. E essa mulher tão carente, essa mulher tão desamparada pela família, pelo Estado, pela sua igreja, pelos supostos amigos, por toda a sociedade, pelo governo que não tem políticas públicas, se vê refém desse sentimento, que ela acredita que seja verdadeiro, que ela torce para que seja verdadeiro. E muitos do senso comum falam, ela está apanhando porque quer, ela está nessa situação porque gosta. Pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe mulher que goste de apanhar. Existe mulher cansada demais de apanhar, cansada demais de sofrer, cansada de mudar, que chega uma hora que ela não tem mais forças. Ela não consegue nem refletir em uma possibilidade de sair daquela situação.
que ela se vê totalmente dependente desse agressor, seja financeiramente ou emocionalmente. E quando não se tem informação, já que ela não tem a liberdade de se informar, de estar com outras pessoas, de vivenciar novas situações, de se informar, de se ponderar, tudo que ele fala é o que vale. E ela acredita quando ele fala: você não vai encontrar mais ninguém. Você deu sorte, porque eu sou o cara da sua vida, ou eu sou a mulher da sua vida. E é muito complicado isso. E o que me entristece muito é a possibilidade de começar essa reprodução, aonde essa menina que virou uma adolescente, depois virou uma mulher, que depois se tornou mãe, passa a cometer todo o ciclo de violência com as pessoas que ela deveria amar mais. Isso, Anne. Depois, agora a gente vai entrar com a Eri, com a fala. Daqui a pouco você volta. Tem alguns comentários aqui no chat que a gente está olhando. E daqui a pouco, mas muito boa a sua fala, viu, Anne? Muito obrigada. Eri. O Cred, eu tava aqui ouvindo a Ana, vou chamar a Aninha, que é como eu tô vendo escrita aqui, e já vou me considerar íntima. Tava vendo aqui a fala dela, e eu ficaria ali ouvindo, Aninha, pela noite toda, noite adentro, porque o que você fala, além de ter me tocado demais, por ter me visto com várias estrelinhas dessa que você falou, essa constelação me rodeando, ser negra, mulher, filha da periferia, filha do sertão do Ceará. A minha cidade tem hoje tem 25 mil habitantes, eu tenho 36 anos, então quando eu nasci tinha menos ainda, né? 25 mil habitantes, Aracuiaba, uma cidadezinha pequena, tá ali no Ceará. E eu sei que a gente carrega esse fardo por toda uma vida. Se a gente for pegar os dados que hoje a Unesco tem sobre o Brasil, são 9 gerações para uma pessoa que nasceu na extrema pobreza conseguir chegar a uma condição de vida adequada. Eu não estou falando para ficar rico, até porque a riqueza não é o que a gente deseja a comunhão de renda para todos nós, mas para pegar uma condição de vida com qualidade, são 9 gerações, ou seja, minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, minha tataravó, e a gente sabe que muito desses paradigmas é sim uma questão de falta de ausência de política pública, uma falta de gestão e falta de renda. Quando você me instigou a mulher em situação de violência doméstica e familiar nesse período de pandemia, se a gente parar para pensar, eu costumo dizer que a pandemia Covid-19, ela agravou um cenário do caos. Aí você me pergunta, Eri, como é que é possível agravar o caos? Ora, se o caos e a gente pega o dicionário, né? Se o caos é a ausência de qualquer ordem, de qualquer quesito, é o breu, como é então que a gente vai agravar isso? Tem autores que estão chamando isso de tempestade perfeita. Né? Ou seja, a pior coisa do mundo. A tempestade, a gente quer uma tempestade, não quer tempestade. Quando ela é perfeita, ela é terrível. Você tem a eclosão aqui no Brasil de uma pandemia gravíssima, que nós não tínhamos conhecimento, que nós não temos um conhecimento completo, graças a Deus. A gente está aí vendo cada dia mais as vacinas acontecerem, aumentando a internação de crianças, que é cruel, por ausência de vacina ainda para a fase infantil. A gente vê um governo federal dissociado da realidade da população, em especial aquelas que têm mais vulnerabilidades. Políticas sociais que foram instituídas de formas com projetos de governo e não de Estado, a ausência de legislação para garantir as conquistas que nós tivemos em governos anteriores veio agora como um mal maior, porque se eu não tenho isso com uma política de Estado, feito com legislação, aprovado, votado nas 2 casas do Congresso, transformado em lei, chega um próximo governante, mexe na lei e desabona tudo. A gente vive um caos, seja nas políticas públicas, seja no atendimento à mulher. E aí, chegando mais ainda em nós, mulheres, e
trazendo para o tema que vocês me chamaram, que é a violência. A gente parar, para pensar que teve agora, há pouco tempo, uma pesquisa que apontou que do Datafolha, o levantamento do Datafolha, em parceria com o Fórum de Segurança Pública, indicou que a cada 4 mulheres, uma foi vítima de alguma violência durante a pandemia no Brasil. De cada 4. Nós somos 3 aqui conversando. A quarta foi vitimada por uma violência doméstica familiar. Outro fator que me deixa assim temerosa é por ver que nós tínhamos uma lista de como eram essas violências. Né? É uma violência provocada por parente, uma violência provocada por vizinho, é uma violência provocada por namorado, por marido, e a violência tem aumentado no seio da família direta, ou seja, pai, irmão, tio, mãe, aquela que é reconhecida pelas políticas públicas como um estado maior de qualquer sociedade. Né? A nossa Constituição foi feita para proteger a família. Quando a gente fala a família no singular, cai logo a ficha, que família? Né? Por isso, cada dia mais, a gente tem que ter um olhar no sentido plural de família, famílias, na sua concepção macro. Porque esse ideário pequeno burguês, conservador, até mesmo inocente, de achar que o seio da família é o seio da segurança de uma pessoa, é inocente, para não ser má, falando, né? Inocente. O maior número de crianças, e aí é uma situação pior ainda, que são vitimadas por violências sexuais, são vitimadas no seio da sua família, naquele ambiente que era para ser de segurança. Outra situação que a Aninha também tocou no assunto, mas que eu queria contribuir também, é em relação ao lar. Essa ideia pequeno-burguesa que se instituiu na sociedade, de pensar que o lar, esse locus de espaço de proteção, não é a realidade da nossa sociedade. Mais de 70% das pessoas nesse país não tem saneamento básico. Eu não posso considerar um lar onde não tem nem sequer onde correr os dejetos que são jogados pela produção humana. Eu não posso chamar isso de lar. Eu posso chamar de habitação, de moradia. Agora, um lar plenamente capaz é aquele que vai albergar todas as necessidades humanas. Se eu não tenho nem mesmo onde correr dejetos, eu não tenho como chamar isso de lar. Isso reflete nas relações. Alta taxa de desemprego, alta taxa de medo. A sociedade hoje, as pesquisas já apontam que a sociedade brasileira tem medo. A insegurança alimentar, a insegurança jurídica, a insegurança de renda. Você trabalhar hoje sem saber o que é que você vai ter para ganhar amanhã, leva as pessoas a uma convulsão social, ao desespero. Né? Nós aqui do Nordeste, mais especialmente, já passamos muito por isso. Em situações de grandes secas, são calamidades, como é a Covid-19, são calamidades. Em situação de grandes calamidades, nós tivemos grandes revoltas. Nós tivemos grandes índices de violência. A Covid não vai ser diferente disso. E quem vai quebrar é sempre o elo mais frágil da relação. E nós não somos mais frágeis, só para me concluir, deixar o debate rolando, e nós não somos mais frágeis porque nós somos mulheres. Nós somos mais frágeis porque a legislação desse país nos colocou numa posição de fragilidade. Porque a legislação desse país, a primeira legislação que nasceu para proteger mulher foi em 1890. Olha só, muitos anos, né? E dizia o seguinte: o homem não podia açoitar até a morte a mulher. Tinha que açoitar, podia açoitar, mas não podia açoitar de modo a lhe deixar com nenhuma sequela grave ou morte. Olha só, né? A gente vai ter legislação que só nos permite votar 10 anos depois que os homens são permitidos de votar. Até nos anos 60, em plena ditadura militar, nós não podíamos sequer jogar futebol, porque era um esporte que não era condizente com a nossa estrutura física. Quem apontou isso? O Estado fez uma lei para dizer isso. Nós só podíamos trabalhar se o marido ou o pai autorizasse o trabalho. Nós só podíamos viajar no aeroporto para outro país se tivesse a assinatura do marido num passaporte autorizando essa viagem. Nós só podíamos exercer concurso público se o marido assinasse para que nós fôssemos trabalhar para o Estado. Ou seja, a sociedade brasileira podou a nós mulheres. Nós fomos podadas por muitos anos. E as legislações que devem ser compensatórias, ora, se eu faço um mal a alguém, esse alguém tem que ser compensado. É assim na sociedade. A gente sabe disso.
É assim na sociedade. Se alguém faz um mal a alguém, essa pessoa deve ser compensada. Essa é uma regra de qualquer sociedade. Desde o Código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente, que Deus o livre, que nós queremos distância dele, mas até o direito romano, que pensa mais na ideal de justiça, a ideia é que um mal feito seja compensado por uma coisa bem feita. E nós, mulheres, não temos essa compensação. Quais são as políticas afirmativas? De proteção à renda, de proteção ao emprego, de valorização ao trabalho doméstico, que é, sim, pauta das mulheres nesse país, infelizmente. Nós queremos que o homem lave louça como nós, varra a casa como nós, cuide dos filhos como nós, mas a realidade até hoje é o inverso. Nós temos uma prática chamada por alguns autores, inclusive estou vendo aqui colegas do serviço social comentando na live, Yolanda e outros. Temos autores como a Mioto, para citar uma do serviço social, que diz que é uma prática familista, colocar a responsabilidade do cuidado da família nas costas nossa. Isso é uma violência. Quando tem alguém nosso doente, um pai, uma mãe, um avô, internado, quem é que fica lá na fila, atrás de um remédio, atrás de um exame? A mulher da casa. Que eu lembro demais minhas tias, até para meus tios irem para o médico, era elas que iam marcar, só ia chamar ele na hora dele ir para o médico. O cuidado, o lar, é colocado sobre nós, sobre nossas expensas, e isso bate psicologicamente. Os transtornos são maiores, transtornos mentais são maiores nas mulheres. Olha, uma responsabilidade de carregar o mundo nas costas, como é que a gente não fica com transtorno mental? Como é que a gente não fica? Então, essa âmbito do cuidado, em alguns países, a gente pensa, mas vai compensar como? Eu dou um exemplo. A Argentina, agora, esse ano, em plena pandemia, a Argentina está considerando o período de cuidado com os filhos como um período válido para a aposentadoria. Ora, se eu tenho que ficar cuidando do menino, eu gasto mais tempo de trabalho do que o homem. Então, eu mereço usar aquele tempo para minha aposentadoria. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Vamos ver uma prática positiva de cuidado da mulher. Mas não. A gente aqui, ainda com uma veia conservadora e piorando a cada mês, infelizmente, né, com o atual status quo do nosso governo, a gente tem um olhar apenas à violência direta. Aquela vindo, porque a Lei Maria da Penha, maravilhosa lei de uma cearense arretada, que deu nome a essa lei, a Maria da Penha. Aquela violência vindo da situação física, sexual, psicológica, patrimonial, moral, e as demais violências, a violência institucional. E a violência obstétrica, quando as mulheres vão parir. E a revitimização da vítima. Quantas de nós, mulheres, ao procurarmos equipamentos públicos para falar de violência, somos revitimizadas? E a violência advinda do Estado? Aquele que nunca protegeu e que muitas vezes podou, sem deixar nem mesmo o direito ao trabalho a nós mulheres, e que até hoje não procura outras legislações para nos abraçar. Eu fico sempre preocupada de que a gente não enxergue como violência a ausência de práticas afirmativas. Não ter uma lei que proteja a mulher previdenciariamente, que proteja o emprego da mulher. A colega Aninha falou uma coisa terrível aqui. A acometida de uma doença foi demitida por uma situação que deveria ser protegida. E qual a legislação que nós temos? Olha, meus amigos, pior do que a ser vitimada por uma situação dessa é você não ter acolhida na lei. É muito pior. Porque você sente a dor, o amargor da ausência do direito e o amargor da ausência de legisladores. E é o que a gente mais sofre hoje aqui no Brasil, nós mulheres, esse duplo amargor. O amargor com a ausência da política pública, o amargor com a ausência da legislação que nos proteja. Meninas, que fala, hein, vocês? Muito boa. A gente sabe de todas as situações, por isso a gente trouxe esse bate-papo para essa discussão da violência, né, que as mulheres sofreram e tem aí muitas que continuam sofrendo nesses momentos de pandemia. Aninha, sua fala, uma realidade, né? Se você quiser ainda colocar alguma coisa, mas a gente tem números, né, que, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram registrados 105.821 denúncias de violência contra a mulher nas plataformas 180 e Disque 100.
Então, assim, o número de feminicídio também apresentou aumento, comparado no mesmo período de 2019. E essa fala, Eri, que você traz, é uma realidade do que a gente vive agora e que a gente sempre viveu, né? Porque a opressão, ela vem lá do patriarcado e uma realidade que as mulheres sofrem desde o início da vida, de vida. Aninha, se você quiser colocar, fazer uma fala. A nossa outra convidada ainda não chegou, mas vocês podem estar fazendo. Tem bastante comentário aqui no chat. Eu queria falar assim, eu queria dizer que essa estatística ela é feita somente pela violência física, que é quando a mulher não aguenta mais, ela está à beira ou de suicidar ou de feminicídio, e ela vai procurar ajuda porque ela não sabe mais o que fazer. E todas as demais situações de violência contra a mulher, ela é suportada, ela é carregada por décadas e, se bobear, séculos, se alguém conseguir chegar depois dos 100 anos. E isso não entra na estatística. E essas que entraram, ela é menos do que a metade, porque a maioria não denuncia. Quantas e quantas mulheres morreram e simplesmente entraram para o cadastro de pessoas desaparecidas, porque até hoje ninguém encontrou os corpos, ninguém teve o registro, a notificação desta morte. Quantas e quantas mulheres agora, no período da Covid, morreram e tiveram em suas certidões de óbito a causa-mortes como Covid, e não foi. Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho sobre estas estatísticas. Porque muitos profissionais da saúde atendem as mulheres vítimas de violência e fingem que não veem. Ou se veem, não são capacitados, ou não têm o perfil para fazer o acolhimento dessa mulher, a orientação dessa mulher e inseri-las nas políticas públicas existentes, né? Porque, de repente, em determinado município não existe. Não existe um centro de referência da mulher, não existe uma casa-abrigo, não existe, simplesmente não existe. E quando existe, esse profissional, ele falha. Ele simplesmente finge que não viu. Eu acho que é isso. Não me dá corda, não, porque senão eu não paro, hein? Assim. Outra convidada, que é a Major, ainda não chegou. Você poderia estar falando um pouquinho. Opa, boa noite, Major Denise, é um prazer tê-la conosco. Boa noite, o prazer é meu. Vocês me ouvem? Tranquilo, bem. Que bom, estava aqui ouvindo a Aninha falar, e ô Aninha, se te derem conta, a gente vai até amanhã de manhã, então, pelo jeito que eu falo também, vai ser um negócio aqui. Primeiro eu estava num cagaço danado por ter vocês, a honra de estar aqui com vocês, né? Mas agora eu estou mais tranquila. É minha primeira vez. Major, a gente tem uma pergunta. O que essas mulheres que sofreram e ainda sofrem violência, o que elas devem fazer e a quem procurar? Olha só, primeiro deixa eu dar minha boa noite aqui, estou chegando, eu estava numa outra live, né? Porque eu avalio que todos os espaços que a gente possa estar ocupando, falando sobre isso, eles são espaços que vão agregar valor, agregar possibilidades para que as mulheres que nos acompanham. Agradecer a vocês pelo convite. Olha, uma mulher que está em situação de violência, e quando ela decide romper o ciclo da violência, já que este ciclo da violência, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, aqui no nosso país, ele menciona que para a mulher romper o ciclo da violência, ela já sofreu, em média, 7 violências anteriores. Então, a ruptura desse ciclo não é algo tão fácil, não é algo tão rápido como algumas pessoas querem projetar e dizer. Olhar para uma mulher que está em situação de violência e falar assim, eu não entendo, por que você não largou esse homem?
larga esse homem, você gosta de apanhar. Ali está envolvido muitas questões, né? Nós precisamos entender que a violência doméstica não é matemática. Que 2 mais 2, na violência doméstica, pode não dar 4, pode dar 5.790 fatores que vão estar envolvidos, que vão estar imbricados e que vão influenciar na decisão, na escolha daquela mulher. A partir do momento que essa mulher entende, decide e adota a postura de ruptura desse ciclo da violência, ela vai ter alguns caminhos. Há aquelas que não querem denunciar, que não querem, simplesmente não querem denunciar. Elas querem ouvir os seus direitos, elas querem saber um pouco sobre a guarda dos filhos, ela quer saber se ela tem direito à pensão alimentícia, né? Elas querem saber se vão ter que sair da casa, se ele vai sair. Então, essas mulheres podem ir pelo caminho de ligar 180, que é o 180, o Ligue 180, que vai dar essas informações para ela, que vai também encaminhá-la para os centros mais próximos. Essa mulher pode também ir no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que a gente chama de CRAM. Aqui em Salvador nós temos 3. Loreta Valadares, nos Barris, Casa de Passagem, Centro de Referência Irmã Dulce, na Ribeira, e o Arlete Magalhães, que funciona em Cajazeiras. Então, nós temos 3 centros de referência de atendimento à mulher, que é um serviço especializado da rede. Lá, a mulher vai encontrar advogada, pedagoga, psicóloga, assistente social, que vai fazer esse atendimento psicossocial e jurídico dela, dando informações e a fortalecendo no que ela precisa. As cidades que não possuem centro de referência de atendimento à mulher, existem os CREAS, que são centros de referência especializados em assistência social, que tem uma equipe similar ao CRAM, que também vai ajudar essas mulheres. Eu falei o 180, eu falei do CRAM, que são espaços não punitivos. Esses espaços não vão ensejar, não vão fazer com que se construa um processo penal contra aquele homem. Mas, se esta mulher está sofrendo uma violência, e essa violência chegou ao ponto da lesão corporal, como as ouvi falar aqui, da ameaça, a violência psicológica, que agora está tipificada crime, se essa mulher foi roubada por esse homem, teve seus pertences quebrados, destruídos, que está na violência patrimonial, se essa mulher foi estuprada pelo seu companheiro, ele obrigou ela a ter relações sexuais quando ela não queria, que é a violência sexual. Essa mulher, decidida, deve ir a uma delegacia. Os espaços aqui, que tem delegacia especializada na Bahia, nós temos 15 DEANs, sendo que 2 estão em Salvador. Essas DEANs, nós temos hoje 2 ou 3 NEANs, que são núcleos especializados. Lá ela vai fazer o registro da ocorrência e vai iniciar o processo. Chegar na delegacia significa dizer que essa mulher precisa levar provas do que ela está falando. Ah, mas a lei e uma das minhas colegas aqui, eu sei que é advogada, a Lei Maria da Penha diz que não precisa de prova, a prova é a fala da mulher. Já teve uma jurisprudência também que já disse que a fala da mulher já foi uma decisão. Entretanto, nós precisamos construir o inquérito. E para construir o inquérito, a gente vai precisar que essa mulher leve 2 testemunhas. Aqui eu já peço, por favor, apelo para a solidariedade humana, para fortalecer esse vínculo entre nós mulheres. Sejam testemunhas de uma outra mulher. 2 testemunhas, ela tem que levar print de tela, áudio, vídeo, ela tem que fazer o exame de corpo de delito. Não diga, não, eu não quero, não, eu vou para casa, depois eu vejo. Não, faça, porque tudo isso vai fortalecer, robustecer o inquérito, e lá na frente, né, pode ser a garantia de que esse homem, de fato, seja punido, seja preso, seja sentenciado, ok? Então, nós temos esses espaços não punitivos, 180, CRAM ou CREAS, nós temos as delegacias. Mas tem um outro espaço, um outro encaminhamento, Cleide, que eu acho que é forte tanto quanto qualquer um dos outros, que é a nossa rede familiar, nossa rede social. Então, você, mãe, irmã, irmão, pai, quando uma mulher chegar para você e contar que ela está sofrendo violência doméstica, por favor, não fala para ela, que bobagem, deixa isso para lá. Ele estava de cabeça quente, foi porque o time dele perdeu. Não fala isso, não. Escuta essa mulher, respeita a dor dela. Você não sabe o que ela sentiu. Se ela disser, ele está me gritando, ela pode estar te contando só um pedaço da história, ela pode ter sofrido violência há anos.
e nunca disse, porque nós mulheres engolimos um elefante e engasgamos com a mosca, né? Então, assim, é importante que essa rede familiar não julgue a mulher, é importante que essa rede familiar não puna essa mulher, é importante que essa rede familiar acolha essa mulher e respeite as suas decisões. Inclusive a decisão de não denunciar, que para a gente parece muito confuso, muito complexo, mas o IPEA já nos disse, né, que esse processo de denúncia ele vai requerer todo um fortalecimento. E esse fortalecimento perpassa por quando meu amigo, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu pai não me julgam e estão ali comigo, do meu lado, sabe? Me fortalecendo. A solidariedade, a sororidade são imprescindíveis quando essa mulher decide denunciar, decide romper o relacionamento abusivo. Obrigada, Major Denise, pela sua fala. É o segundo Avanços e Desafios da Lei Maria da Penha. E eu acho que essa é para você, Major. O que fazer para o Estado se tornar mais operativo, mais dinâmico na proteção da mulher vítima de violência? Porque as casas, aqui foi a Genice que fez essa pergunta, porque as casas de abrigo sempre estão em menor quantidade. Começa daqui, com a Holanda. Isso. Primeiro, dizer que já falei com a Aninha, falei com o Cred, a minha alegria de estar aqui. Também agradecer aqui a Major Denise, sou um admirador de seu trabalho lá na Bahia, com a Ronda, a Ronda Salvadora das mulheres. Eu vi um dia uma entrevista que um rapaz, olha só que coisa, né? Um rapaz dizia isso, não, é a Ronda Salvadora, uma coisa assim ele falava. E eu fiquei impressionada, foi quando tive acesso e conheço o seu trabalho. Então, fico muito feliz mesmo de estar aqui. Para além do movimento, com a sua presença também. Oi, Yolanda, assim, a Lei Maria da Penha é um marco sem igual para a nossa história, né? A gente tem que pensar que antes da Lei Maria da Penha nós não tínhamos nenhum parâmetro legal que identificasse o quesito violência doméstica e familiar. Olha, a família é vista do ponto de vista sacro, né, e aí as religiões constroem muito esse ideal, como algo inviolável, como algo, o âmbito da proteção maior, e a própria Constituição reflete um pouquinho disso, quando diz que a família é asilo inviolável, a família é o âmbito maior da sociedade, e a gente não para pensar que existe um plural, um pluralismo, famílias. A família pode ser constituída das mais diversas formas, até mesmo por algumas pessoas que umas levam amor e outras trazem ódio em troca. É possível ter uma constituição de uma relação afetiva onde só um dos lados seja o lado do amor e o outro lado seja o lado da perseguição. É a realidade de muitas de nós mulheres, independente de classe, cor, gênero, renda, passamos por situações como essa. O avanço da Lei Maria da Penha é sem igual para a nossa história, né? Fruto de muita luta, uma cearense aí, Maria da Penha, que dá nome a essa lei, a luta que fez junto à Convenção de Haia para conseguir fazer com que o Brasil, enquanto Estado-nação, fosse punido. Mas também nós temos que ver que eu costumo brincar, eu sou aqui do Ceará, do interior, e a minha terra natal é Aracuiaba, interior do Ceará. E eu costumo fazer uma analogia com açude. Eu não sei quem está aqui assistindo conhece açude, mas quem é do interior do Nordeste, já viveu com a seca, sabe o que é um açude. E açude é mais bonito que mar, porque mar tem água salgada, o açude é doce, dá para beber. Então o açude é mais bonito que mar. Mas o açude, para ele ser construído, ele tem que ter uma parede, que é uma ponte que liga um lado a outro do açude para fazer a contenção da água. A lei é a mesma coisa. Quando você está aqui, eu estou com a legislação na mão, quando você está com a lei no papel, para ela se tornar efetiva, você precisa construir uma ponte. Essa ponte é chamada de política pública. Não tem como você construir a efetividade de uma lei sem a política pública estar interligada. Você tem que a conexão entre o que está no papel. Por isso que a gente fica muito dizendo assim, tem lei que não sai do papel. Porque a conexão entre o papel e a realidade
é a política pública. E aí, a colega aqui já me intrometendo na pergunta, eu vou deixar para a Major Denise, que tem mais propriedade, mas já me metendo na pergunta, é uma triste realidade. Nós temos contenção de gastos com a atuação para a mulher em situação de violência. Ora, se eu estou em situação de violência, eu não tenho a quem procurar. Imagine a situação de uma mulher, vamos parar agora para imaginar junto comigo. A situação de uma mulher que está em situação de violência, digamos que a família dela mora em outro município. Ela mora na capital, aqui em Fortaleza, vou colocar como se fosse minha realidade. Família lá no interior, em Aracoiaba, e ela vem para a capital, junto com um rapaz para construir a vida, que é o companheiro dela, e todo mundo na cidade dela apostando naquele casamento, a coisa mais linda na rede social, o Instagram brilhando, foto de amor, e esse rapaz começa a violentá-la, com palavras de grosseria, com palavras de baixo calão, com proibição de determinados atos, com perseguição quanto mais, começa a segui-la, tomar o celular, olhar o celular dela, ver o que é que você está falando no WhatsApp, isso descamba para uma violência física, me diga, e essa moça bate na porta do Estado, e o Estado o que é que tem a oferecer? A Lei Maria da Penha traz muitas fórmulas. O artigo 22, o artigo 23, o artigo 24, que são as benditas medidas protetivas de urgência. Os pedidos da ofendida ali na hora da delegacia, eu acho uma coisa maravilhosa, um pensamento mágico da lei, que tirou até a figura do advogado desse pedido. Não precisa chamar o advogado para fazer o pedido, você pode fazer diretamente aquele pedido. Ali ainda na delegacia, que vai ser mandado para o juiz, que tem, em tese, tem 48 horas para analisar depois de recebido, para dar uma resposta, porque é de urgência. É lindo. Agora, se você não tem a política pública para efetivar, tem um artigo da Maria da Penha, eu gosto muito, lá no artigo 9, diz assim, poderá ser incluída em cadastro de programa de transferência de renda. Minhas amigas, no Brasil, com esse governo atual que nós vivemos, e aí eu peço ressalvo, mas eu tenho que falar isso, você está há 2 anos sem ter a inclusão de novas pessoas no Bolsa Família, que é o programa mais básico que tem transferência de renda no nosso país. Você tem algumas cidades que estão há 2 anos sem ter uma pessoa incluída novamente. Como é que você faz a proteção de uma mulher dessa? Olha, no mesmo caso que eu contei, essa mulher que veio do interior, digamos que esse rapaz está trabalhando e ela não. Mas faz a proteção dela. Você não pode nem incluída no programa de transferência de renda, porque tem o teto dos gastos, que não pode gastar com direitos sociais, mas pode gastar com banco, pode gastar com rachadinho, pode gastar com o que for, só não pode gastar com direitos sociais. Então, a ausência da política pública é quem tira, e eu vendo comentários aqui no chat, é quem tira de nós o sabor maravilhoso que a Lei Maria da Penha poderia ofertar de proteção. E eu continuo batendo na tecla que falei antes. Para mim, a maior dificuldade é a falta de políticas afirmativas, que incluam a nós mulheres no mercado de trabalho, que dê um pezinho para que nós tenhamos equidade. Costumo dizer que para pular esse muro do machismo, do patriarcado, da maldade, de como nós somos tratados, alguém tem que dar um pezinho para a gente pular esse muro. E esse alguém tem nome: Estado. Se o Estado se nega a fazer isso, esse Estado está caindo em omissão. Obrigada, Eli, pela sua fala. Major? Bom, eu estava aqui ouvindo ele falar e é um pouco disso mesmo. E complemento, quando o Estado ele não fizer que mudemos o Estado, porque o Estado ele é formado, ele é empoderado, né? Ele é constituído por nós. Então, vamos aprender, né? 2022 vem aí. Vamos aprender a construir esse Estado. Mas, sobremaneira, né? Essas políticas públicas são imprescindíveis. Algumas alterações da Lei Maria da Penha, elas vão, assim como as medidas protetivas que ele falou que são importantíssimas, mas elas também têm algumas coisinhas que ajudaram muito nesse processo. Por exemplo, antes as mulheres, elas iam para a delegacia e registravam a queixa. Quando chegava em casa, estava a família dela, a família dele, ele estava no chão chorando, dizendo que ia se matar, fazendo chantagem, e dizia a ela: eu tirei a queixa, foi só uma coisa, foi porque meu time perdeu, porque não sei o quê. Aí a moça voltava para a delegacia e falava: ô doutor, Inho disse que não vai fazer mais isso, não. Então, eu não quero mais seguir não, com esse negócio. Pode cancelar essa queixa. A Lei Maria da Penha vai dizer que não, que essa mulher não pode mais desistir da delegacia, por exemplo, do registro da queixa. Só na presença do juiz, e se o juiz se convencer que aquele pedido dela é pertinente para o processo. Antigamente, a mulher que entregava
Imagina, a mulher que entregava a intimação ao agressor, o que ia acontecer? Ela chegava e falava assim, ó, doutor mandou isso aí para você. Fatalmente uma nova violência, né? E a Lei Maria da Penha vai proibir que essa mulher faça essa entrega, né? São avanços que nos ajudaram. Mas quando você fala, por exemplo, de políticas públicas que vão fortalecer essa lei, quando as pessoas falam para mim sobre a Lei Maria da Penha, né, e a sua efetividade, eu sempre questiono que uma das alternativas para a gente ter um Estado, uma sociedade melhor na perspectiva do enfrentamento da violência contra a mulher é nós termos a efetividade da Lei Maria da Penha sendo empregada. A Lei Maria da Penha, ele trouxe o exemplo, né, da relação da inclusão dessa mulher em programas assistenciais. Ela vai dizer que a gente precisa transversalizar o tema da violência doméstica de gênero mesmo, não tem outro nome, né? A partir do pré-escolar até o pós-doc, nós não fizemos isso, silenciamos, fazemos uma besteirinha no agosto com as escolas, menininho com a faixa na mão, mas não consolidamos esse debate, a violência doméstica ainda é tabu. A Lei Maria da Penha vai falar dos centros de educação e reflexão do homem, que é uma necessidade. A Lei Maria da Penha vai trazer tantos e tantas avanços, é uma das 3 leis mais completas do mundo. Enfrentamento da violência contra a mulher não existe. E aí a Lei Maria da Penha vai dizer também da educação continuada para os servidores da Justiça e da Segurança Pública. E a Lei Maria da Penha vai dizer que a gente precisa ter espaços de abrigamento para as mulheres em situação de violência. E esse espaço de abrigamento, ele vai mexer em algo que é extremamente complexo. Porque uma casa-abrigo, no imaginário da mulher, é uma prisão para ela. E aqui eu já aproveito, né, que todo mundo está nos assistindo para entender que a casa-abrigo é uma alternativa de sobrevivência daquela mulher. Quando uma pessoa decide matar a outra, eu falo isso, mas eu já peço por favor, ressalva para todo mundo me ouvir. Quando uma pessoa decide matar a outra, nem Deus pode impedi-la. Porque Deus deu para a gente um negocinho chamado livre-arbítrio. Então, a estratégia da casa-abrigo, ela é uma estratégia para sobrevivência daquela mulher. Ela deve ser o último recurso, né? Mas para poder ela ser um recurso abstrato, a gente precisa pautar não apenas o combate à violência contra a mulher, a gente precisa pautar a causa da violência contra a mulher. Isso a gente só vai fazer com a educação, não tem outro caminho. Só com a educação que a gente vai conseguir fazer isso, transformar essa cultura perversa. Aqui na Bahia nós temos uma carência de casas-abrigo. As casas-abrigo foram regionalizadas a partir de uma escolha política, né? E essa regionalização que estaria afastando a mulher da sua cidade natal para que ela ficasse mais reservada, ocasiona também mais um problema para o deslocamento dessa mulher até essa casa-abrigo. Ela tem uma capacidade de acolhimento baixo. Nós temos casas de passagem, que são aquelas casas de menor complexidade, que aqui em Salvador nós temos a Casa Irmã Dulce, essa mulher pode ficar 15 dias se ela não tiver risco de morte. Nós temos uma iniciativa belíssima na cidade de Jequié, se chama Casa da Mulher, uma casa de passagem, que foi feita pela iniciativa privada, Tairê. Não foi o Estado que fez, a sociedade se uniu, foi lá e fez, né? E é mantida por mulheres. E essa casa de passagem lá em Jequié é um exemplo bacana que eu gosto sempre de reafirmar, que é uma casa de pessoas voluntárias para as mulheres em situação de violência estarem, além de promoção de custos, enfim. Então, quando a gente vai conversar sobre... eu concordo muito com o que ele falou. Nenhuma legislação vai sobreviver se as políticas públicas não acompanharem. E políticas públicas monitoradas, avaliadas e que se tornem desnecessárias. Eu falava sempre, lá na Ronda, o pessoal me chamava de Salvadores de Maria, Celine. Era esse o nome que a mulher falava. Eu falava sempre na Ronda que eu trabalhava para ser desnecessária. Eu quero que queria que depois de um tempo as pessoas falassem assim, menina, é verdade, né? Aquela menina que era major, ela comandava uma ronda e precisava disso, é? Gente, precisava de uma ronda para punir, para proteger mulheres em situação de violência doméstica. Poxa, hoje em dia isso não precisa mais. Quero muito que isso aconteça, né? E isso a gente faz com política pública que seja consolidada, que seja fortalecida, com fortalecimento da rede. Muitas mulheres sequer denunciam, porque elas não acreditam na rede,
não acreditam que a rede vai, de fato, sustentá-la, né? Que a rede, de fato, vai apoiá-la e ela vai conseguir os acessos necessários. Então, a Ronda Maria da Penha é um exemplo de política pública e a Ronda Maria da Penha é um exemplo de... Eu sou muito modesta, né? Mas é um exemplo de sucesso, né? Extraída da Lei Maria da Penha. Mas ela é uma decorrência, ela existe porque é uma falha da efetividade da lei. Porque se a lei ela existisse e funcionasse, se a medida protetiva fosse obedecida pelo homem, a Ronda Maria da Penha não precisaria existir. A gente não precisaria criar a Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha é criada porque as pessoas não obedecem à lei. Aí vem a política pública, que é a Ronda, para poder fazer a lei ser obedecida na sua integralidade, né? Mas eu concordo com quem fez a pergunta, porque existe muito ainda chão pela frente, a gente tem muito que caminhar, a gente tem muito que consolidar, e a gente tem muito que exigir. Então, 2022, reflitam, analisem, verifiquem, construam caminhos, porque se o Estado não nos favorece, modifiquemos o Estado. Tá bom? Não seremos nós a desistir de lutar pelos nossos direitos. Façam com que quem esteja lá sejam pessoas que lutem por nós. Major, muito obrigada. Meninas, a gente queria ter mais tempo para poder a gente conversar, mas a gente sabe que live é só apenas 1 hora. Então, assim, a gente vai para as considerações finais. Aninha, você pode começar. Eu queria muito agradecer a vocês três. Assim, estou muito feliz por essa realização dessa live, desse bate-papo, de um tema tão importante e que a gente vivencia todos os dias na família, nas pessoas com quem a gente conhece. E, principalmente, a questão do institucional, né? Que a gente sabe que a gente sofre por profissionais de saúde que deveriam nos ajudar, que deveriam nos proteger e que a gente sofre a cada dia. Mas, Aninha, você pode iniciar as suas considerações finais. Posso sim, eu só queria fazer uma consideração na fala da Major, que se ela for uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, além de desnecessária, ela é despesa. Então, hashtag fora Bolsonaro. Obrigada. E aí, Eri? O Cred, Aninha, Major, o pessoal todo que está aqui na live. É um prazer gigante. Acho que é a segunda vez que eu estou no evento com vocês. A primeira foi no Emoce, aqui no Ceará, numa atividade. E todas as vezes eu saio feliz e fortalecida e certa de que o caminho certo é esse, né? É o da luta, é o de estar cada dia atuando, sabendo que nesse trabalho de formiguinha que a gente faz, de estar aqui conversando num espaço aberto como é esse aqui do YouTube, acaba desconstruindo muita coisa, trocando figurinha. A fala da Aninha inicial me tocou profundamente, como eu disse a ela aqui, porque me senti na história que ela narrou, de estar nessa constelação de ser mulher preta, do sertão, e estar aqui conversando com outras mulheres, e também, como falou a Major, é necessário trabalhar também com os homens. Não se tem como vencer essa luta sem fazer uma atuação societária como um todo. Então, deixo aqui a minha alegria, minha esperança em saber que a gente vai vencer o que a gente conversou aqui dessa tempestade perfeita de maldade. A gente vai vencer, eles passarão e nós, com certeza, seremos os passarinhos. Major. Agradecer a vocês, né, e deixar aqui. Um dia falaram para a gente que a gente estava enxugando gelo, que não adiantava isso que a gente estava produzindo, isso que vocês estão produzindo aqui hoje com essa live, estava enxugando gelo. Daqui toda hora uma mulher estava vítima de violência, toda hora uma mulher morria, para que você está fazendo isso? E eu aprendi com hoje, Major Paula, na época capitã, ela virou para mim, para a pessoa, e falou: a gente não enxuga gelo, a gente planta a tâmara. Quem planta a tâmara não colhe tâmara. Porque um pé de tâmara demora 80 anos para dar uma fruta. Mas se as pessoas não plantarem a tâmara, ninguém vai comer a tâmara. E as nossas gerações não poderão viver
nesse lugar, onde poderão saborear essa tâmara da paz social, essa tâmara da justiça, essa tâmara da equidade, essa tâmara do respeito, essa tâmara, sim, da igualdade, né? Essa tâmara que vai possibilitar que nós, mulheres, saímos das ruas sem medo de termos nossos corpos violados, nossas almas feridas, né? Nossos direitos danificados, quebrados e retirados. Então, é isso que eu deixo aqui de mensagem. Vamos todas semear pés de tâmaras. Vamos todas construir um grande jardim de tâmaras, para que quem vem depois de nós, quem veio conosco, até pessoas que já estavam aqui quando nós chegamos, possam saborear essa tâmara da igualdade, possam saborear essa tâmara da justiça social, e vamos viver juntos. Se a gente ainda não começou, agora é hora. Muito obrigada, meninas. Obrigada aos internautas que estiveram conosco, acompanhando a nossa live, esse bate-papo maravilhoso, que, assim, foi enriquecido de informações e de falas lindas de vocês. Obrigada, Aninha, obrigada, Eri, obrigada, Major Denise. Boa noite a todos e até uma próxima vez. Tchau.